às 32 pessoas que se encontram aqui já na sala virtual e dizer que o Fórum Estadual de Educação tem um prazer de estar compartilhando com vocês esse momento que nós entendemos que é um momento de formação, na medida em que nós vamos fazer o nosso primeiro colóquio, e o tema deste colóquio é de grande importância, que é sobre os indicadores educacionais para o monitoramento dos planos nacionais de educação. A gente sabe que estamos vivendo num regime democrático, né, e que nós elegemos nossos representantes por um determinado período, né, tanto os representantes políticos como o próprio governo, no sentido de que eles nos representem e atuem, né, em prol do bem coletivo, né? Mas, né, o que hoje mais se sabe é que os nossos representantes só estarão atuando também se nós que, eleitores, que elegemos, né, se nós estivermos exercendo a nossa cidadania no sentido de fazer uma vigilância das ações que são desenvolvidas em nosso nome, como também, né, exercendo um controle social organizado, né? Então, o que hoje mais se discute, né? Que os nossos direitos só serão garantidos, né? E os nossos representantes estarão trabalhando em prol desses direitos, se nós estivermos organizados e vigilantes, cobrando um pouco, né, a ação deles, né? Então, esse é também um objetivo que nós perseguimos aqui no fórum, é no sentido de exercer um controle social, que nos é conferido essa atribuição por lei, assim como é atribuída às secretarias de educação, aos conselhos de educação, aos tribunais de conta da União, do Estado, dos municípios, quando existe, né? E isso para que a gente possa ter os nossos direitos garantidos através das nossas representações que nós escolhemos, né? Então, nós estamos, nesse momento, nos instrumentalizando para garantir o nosso acompanhamento do planos decenais de educação, que é o Plano Municipal de Educação, o Plano Estadual de Educação e o Plano Nacional de Educação, né? Então, nós podemos exercer essa nossa função também se nós estivermos instrumentalizados, porque para monitorar esses planos, nós precisamos de instrumentos. E aqui nós temos duas pessoas que estão do Fórum Estadual de Educação, que representam no Fórum outras instituições, que estarão aqui socializando um pouco dos seus conhecimentos, da sua experiência com vocês, no sentido de instrumentalizá-los para fazer esse monitoramento, tá? Enquanto cidadãos, enquanto pessoas de direito, né, desse país, né, que é uma república democrática, né? Então, nessa perspectiva, eu queria apresentar os nossos conferencistas aqui para vocês, né? Vou apresentar na ordem da apresentação, como foi combinado, né? Lá me foi passada a informação. O primeiro expositor vai ser, né, o professor Jonathan Almada, aqui. Ele é mestre em educação, também está em processo de doutoramento, né? Eu não sei se já concluiu, não me passaram essa informação aqui, o doutorado. Atualmente, ele é diretor do Centro de Inovação para a Excelência em Políticas Públicas. Ele foi cofundador da Rede de Planificadores Educativos da América Latina.
membro da rede de especialistas em política educativa da Unesco, né? E da campanha nacional pelo direito à educação no Brasil. Ele representa no fórum a campanha, né? Que é uma organização da sociedade civil que tem muito contribuído no monitoramento do Plano Nacional de Educação, né? Ele também, enquanto profissional da Universidade Federal do Maranhão, ele foi diretor de ensino de graduação da Universidade Federal do Maranhão no período de 2021-2023, foi reitor do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, o IEMA, de 2017 a 2020, e foi secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Maranhão, de 2016 a 2017. O Jonatas, ele tem experiência na área de educação, em planejamento, e ciência com ênfase em política educacional, planejamento público, em políticas públicas de educação, e as relações entre educação e desenvolvimento. Então, acho que ele dispensa muitos mais detalhes na apresentação, porque o Jonatas, pelo próprio desempenho enquanto secretário, enquanto reitor, e do comando da educação profissional aqui dentro desse estado, ele é uma pessoa conhecida no âmbito do estado do Maranhão e também, né, muito articulado com instituições externas, né, internacionais e nacionais, né? A nossa segunda convidada é a professora Eliana Alves, que está aí, visível na tela. Eliana é doutoranda em Ciências da Educação pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologia de Portugal, é mestre em Saúde e Ambiente pela Universidade Federal do Maranhão, é graduada em Pedagogia, também pela UFMA, né? É certificada em Gestão Pública pela Escola de Governo do Estado do Maranhão, é especialista em Gestão Pública pela Faculdade Laboro, é psicoterapeuta, psicanalista desde 2019, especialista em Tecnologia Educacional pela PUC, Rio, e atualmente é professora da Faculdade Laboro, né, para os cursos de graduação e pós-graduação. Foi superintendente de desenvolvimento e alocação de pessoas da SEDUC, superintendente de planejamento da SEDUC Maranhão, professora e coordenadora de cursos de especialização, contundente ao mestrado de Educação e Gestão Educacional pela Universidade Fernando Pessoa, de Porto, e pela Universidade Atlântica de Barcarena, Portugal, mantidas pela Fundação Sosandra de apoio à Universidade Federal do Maranhão. Ela é concursada como especialista em educação pela SEDUC e como professora pela Secretaria Municipal de São Luís, SEMED, né? Ela atua como assessora especial do gabinete da SEDUC, desenvolvendo ações de coordenação de educação ambiental e na implementação de política de pesquisa e inovação tecnológica na Secretaria, membro ativo da Comissão Interinstitucional de Educação Ambiente e da Escola Ambiental do Maranhão. E também é componente do Fórum Estadual de Educação. Então, nós temos dois importantes componentes do Fórum Estadual de Educação, que está aqui para contribuir, socializar com vocês um pouco de uma instrumentação para vocês poderem acompanhar, monitorar o Plano Nacional de Educação. Nós vamos, inicialmente, conceder aproximadamente 30 minutos para o Jonatas apresentar aqui as contribuições dele para vocês. Seguindo, nós passaremos para a Eliana também fazer a sua fala por aproximadamente 30 minutos, e, posteriormente, vocês
poderão fazer perguntas. Então, à medida que eles estiverem apresentando, anotem as perguntas, as dúvidas, para depois das falas vocês poderem ou colocar no chat, ou então, se tiver oportunidade, vocês mesmos se inscreverem para poder estar perguntando diretamente aos expositores. Então, professor Jonatas, com a palavra aí você. Também nós estaremos aqui tentando anotar alguma pergunta aqui pelo chat. Então, muito obrigado, professora Lucinete, uma boa noite, pessoal que está aqui participando, a professora Eliana, que vai dividir comigo aqui esse painel, a todos os membros do Fórum Estadual de Educação que estão aqui presentes, né, eu estou vendo aqui a professora Benedita, o rosto, todos os que estão, não está aparecendo o rosto também, mas e especialmente aos fóruns municipais de educação, porque é uma demanda que a professora Lucinete, logo ao assumir a coordenação, colocou como uma demanda importante, prioritária, que era que a gente pudesse contribuir com um processo de formação continuada dos fóruns e ajudar com instrumentos, com ferramentas, com ideias, para que vocês possam fazer monitoramento dos planos municipais de educação. Então, nesse sentido, a minha apresentação aqui, ela vai se dividir em dois grandes blocos, que os lugares onde vocês podem encontrar indicadores, e o segundo bloco mostrando um pouco o que fazer com eles, né? Como fazer com eles. Eu começo a apresentação com essa citação de um poema da Cora Coralina, porque é útil para esse momento. O que ela diz é o seguinte: esta fonte é para uso de todos os sedentos. Toma a tua parte, venha a estas páginas e não entrave seu uso aos que têm sede. O que ela está colocando aqui? É que esse conhecimento que vocês vão aprender, ou que vão adquirir, ou que já têm, mas vão reforçar nessa noite de hoje, ele tem que ser compartilhado. Um dos grandes desafios de monitorar planos, de monitorar políticas públicas, de fazer o acompanhamento, é porque, às vezes, o conhecimento ele fica restrito na mão de poucos. E ele tem que ser compartilhado. Então, para isso, eu sempre coloco essa citação da Cora Coralina, porque ela nos ajuda a dizer isso. Já falei, duas partes. Primeira parte, fonte de indicadores. A ideia é que a gente pegue cada um desses elementos aqui, painéis, portais. Eu vou mostrar a tela inicial e dar um exemplo de uso do portal, que aí fica mais fácil, vocês podem fazer sozinhos depois com o próprio computador, ou juntamente com um grupo que faz parte do fórum. É só pesquisar também com esses nomes no Google, que vai aparecer esses dados. A reunião está sendo gravada, vocês podem também assistir depois. Primeiro, o painel de estatística do censo escolar. Isso foi um grande avanço do INEP. Antes, as informações estavam só em planilhas de Excel, muito difíceis de acessar. E, a partir dos últimos 2 anos, o INEP criou esse painel em que você consegue acessar todas as estatísticas do censo escolar, dos dados que são públicos e mais acessados. Desde o nível federal, Brasil como um todo, até os estados e cada município brasileiro. Então, já aí uma ferramenta muito importante que vocês podem utilizar. Só para a gente pegar uma tela, por exemplo, a tela ligada a docentes. Vocês vão encontrar 3 grandes blocos de informação no painel: escolas, matrículas e docentes. Eu peguei o exemplo dos docentes porque é interessante aqui para nós. Olha só. No Maranhão, aí a tela só sobre o Maranhão, só rede pública maranhense, e aí inclui rede pública, tanto federal, estadual quanto municipal. Você tem 96.288 professores na rede pública, sendo, olha que interessante, a maioria deles com licenciatura, 39 mil deles com pós-graduação e menos da metade fazendo formação continuada. Só essa tela já mostra para nós um primeiro problema, que é
a falta de formação continuada dos professores da rede pública. Olha que interessante. Só na primeira tela você já tem um dado que você pode utilizar para o Estado, e se você pegar o seu município, também vai aparecer aí. Olha que interessante outro dado dessa tela de docentes. Ela mostra para mim que as redes municipais do Maranhão têm no seu quadro a maior parte dos professores concursados, 51,6%. Mas tem um alto percentual de contratados, 47,9%. Esse painel também mostra para mim que o Maranhão tem a maior parte dos seus professores, a rede estadual maranhense, a maior parte dos professores é contratado, 55,1%. E você tem um número muito pequeno, 44,2% de professores concursados. Olha só que interessante. Aí nós já temos, para os municípios, seguir no caminho da realização de concursos públicos, e para o Estado é necessário revisar esse caminho da contratação e fazer concursos públicos. Outro dado interessante que o painel vai nos mostrar, aí vocês vão perguntar, será se os professores que estão ministrando disciplinas no Maranhão, eles têm formação para ministrar aquela disciplina? Aí o indicador de adequação da formação docente vai dizer para nós que 1/3 dos professores do Maranhão, da rede estadual do ensino médio, ministram aulas fora da sua área de formação. Isso quer dizer que tem professor de matemática dando aula de história. Então, são 33%, 1/3 do total de professores da rede estadual. Olha só, já tem aí um problema a ser enfrentado que vocês podem também visualizar para os municípios. Outro dado interessante. Será que os professores estão trabalhando demais? Os professores da rede estadual de ensino médio? O indicador de esforço docente vai nos dizer isso. Esse indicador vai mostrar para nós que 40,1% de todos os professores da rede estadual de ensino médio estão realizando o nível de esforço 4, que varia de 1 a 6. 4 quer dizer que são professores que têm turmas entre 50 e 400 alunos atuando em uma ou duas escolas ou em 2 etapas. Então, o indicador mostra para a gente que os professores estão trabalhando muito, em função daquele percentual de concursados e contratados. Certo? E também em função da falta de professores suficientes e também em função das duplas matrículas que ainda existem, tanto 2 estaduais, quanto uma municipal, uma estadual, e etc. E aí vamos para o segundo painel, que é o painel de educação municipal. Como o nome diz, aqui você vai encontrar os principais dados do seu município, ligados à educação. Por exemplo, a tela inicial vai dizer a unidade federativa, você vai colocar Maranhão ali, e município, você vai colocar o seu município. Eu peguei o município de São Luís para dar um exemplo para vocês. Olha só São Luís, como é que é. É uma rede municipal que aqui, na referência, tem 112 escolas registradas nos anos iniciais do ensino fundamental. Importante dizer. O que esse indicador vai trazer? Matrícula, taxa de estudantes incluídos, os estudantes que têm alguma deficiência estão na rede, taxa de aprovação, taxa de abandono e inúmeras outras. O que essa primeira tela mostra para mim? RM quer dizer rede municipal e REM, REM, quer dizer rede estadual no município. Essa primeira tela já mostra para nós que a rede de ensino de São Luís, aqui em São Luís, não está totalmente municipalizada. Ainda existem escolas estaduais fazendo o papel das redes municipais. Que aí o município tem que se concentrar obrigatoriamente na educação infantil, no ensino fundamental, e o Estado no ensino médio. Então, a gente observa que o Estado ainda está atuando na educação infantil e no ensino fundamental, que aí é uma perda de foco. O foco não é esse. Se a gente não tem foco,
a gente não consegue implementar bem o nosso papel como ente federativo, né? O outro painel estadual, esse é bem claro. Nós vamos ter coisas do Maranhão, que é o estado que nos interessa, que vocês vão poder olhar aí. Vocês vão colocar nessa telinha o nome, a unidade federativa, vocês vão colocar Maranhão, e logo vai aparecer essa tela que vocês podem olhar, ela diz respeito ao percentual de estudantes com nível de proficiência em língua portuguesa na terceira série do ensino médio. Olha que interessante. O que ela mostra para nós em relação ao Maranhão? É que mais de um terço dos estudantes tem nível 0 de proficiência em língua portuguesa. E 69,92% deles varia de 0 a 3. Ou seja, está abaixo do básico, do que seria básico em termos de língua portuguesa, na terceira série do ensino médio. Então, eles estão saindo do ensino médio, você pode dizer analfabetos funcionais ou semi-alfabetizados. Esse é o dado do SAEB de 2021. O próximo SAEB a gente só vai ter em agosto, ia sair agora em junho, foi adiado para agosto. Aí nós vamos ter esse dado referente, então, a mais um ano. Então, você vai ter 4 ou 5 ciclos em que você pode fazer a comparação. Esse dado é só estado. Então, para os municípios. O outro interessante é o IPEA-Data. O IPEA-Data, ele vai trabalhar com 3 dimensões. Macroeconômico, grandes dados macroeconômicos, grandes dados regionais e os dados sociais, né? Dados indicadores sobre renda, pobreza, educação, saúde, previdência, segurança pública. Na educação, vocês vão encontrar dados interessantes. Por exemplo, a gente pode, nessa tela, clique em social, temas, e vai estar lá educação. Aí você seleciona educação e vai aparecer o que tem disponível. Eu selecionei aqui para nós o dado sobre pessoas com ensino superior completo na região Nordeste. Olha que bacana. O Maranhão saiu de 7,4% da sua população com ensino superior e chegou em 2023 com 12,20%. Então, um indicador que mostra que nós avançamos na qualificação do nosso povo com ensino superior completo. Ainda é muito pouco, porque a média de outros países aí é de 30%, 40% de pessoas com ensino superior completo. Mas mostra que o indicador evoluiu, certo? Então, uma coisa interessante que a gente pode encontrar indicadores que vão nos surpreender positivamente, não só negativamente. O outro painel interessante é da PNAD contínua, que é a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios, que é feita pelo IBGE. Essa é uma específica, que é a contínua. Eles criaram um painel esse ano, um painel bem interessante, olha só. Nesse painel, você vai perceber que há uma tendência aí, é só Maranhão, só vai ter para estado e capitais. Então, serve para o pessoal de São Luís, vai encontrar alguns dados interessantes e serve para quem quiser olhar o estado. No Maranhão, você vai perceber que tem uma tendência de queda na taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais. Nós estamos aí, o último dado, com 11,5. É interessante? Do lado, vocês vão ver a taxa de escolarização, que é o quanto a gente conseguiu incluir, em termos de crianças e adolescentes, na escola, escolarizar. Então, observa que é 95,9% de 4 e 5 anos, que é a pré-escola, 99,3% de 6 a 14 anos, que é o ensino fundamental, 91,3% de 15 a 17 anos, que é o ensino médio, e 35,7% de 0 a 3 anos. Claramente, esse indicador mostra para nós que ainda é um problema a escolarização, na verdade, o acesso à creche no estado do Maranhão, para crianças de 0 a 3 anos, para as mães que precisam, e ainda é um problema incluir todo mundo no ensino médio. Você tem aí um percentual que não é pequeno de jovens que estão fora, né, do ensino médio.
O outro painel interessante, eu peguei aqui só São Luís, aquele foi do Maranhão, aqui é só São Luís, porque só tem essas duas, só tem disponível esses dois dados, para estados e para capitais. Ou regiões metropolitanas, mas nós não estamos nisso ainda, nessa pesquisa. São Luís, vocês observam, vou destacar só o dado de creche, 40,7%. Ou seja, nós temos 59,3% das crianças de 0 a 3 anos sem acesso à creche em São Luís. Então, esse é um dado que é importante, ele ajuda a gente a avaliar aquela meta da educação infantil do acesso à creche. Então, a gente está muito aquém do que deveria, né? Porque a meta é 50%. Improvável de ser alcançada dentro desse ano e no ano que vem, né? O outro painel, esse é bastante conhecido, é o painel de monitoramento do PNE. Então, ele está atualizado até 2022, mas até o fim do ano eles vão subir os dados de 23, né? Sempre um ano no ano anterior. Vocês vão acessar uma tela como essa, painel, indicadores, e aí vão vir todas as metas. Você pode escolher qualquer uma delas. Eu peguei aqui só para a gente olhar a meta 9, que é a alfabetização de jovens e adultos. E, olha só, olha como E eu peguei a taxa de analfabetismo funcional. Então, nós começamos em 2012 com analfabetismo funcional de 30,2%, e nós chegamos em 2022 com 20% de analfabetismo funcional. Porém, o que é que o indicador está mostrando para a gente? É que há uma tendência de alta. O que vinha caindo ao longo dos anos subiu em relação a 2021. Então, quer dizer que nós temos um percentual muito significativo de pessoas com analfabetismo funcional. Não é analfabeto. O analfabetismo, nós vimos lá a tendência de queda. São aqueles que têm um grau de alfabetização, mas não conseguem. Isso serve muito pouco, né? E aí nós temos outras pessoas que estão aqui na sala que têm mais conhecimento que eu sobre a educação de jovens e adultos. Mas, olha só, a meta era 8,9%, nós ainda estamos com 20% de analfabetismo funcional. Então, possivelmente, essa meta não vai ser cumprida em 2024. A outra interessante, porque isso serve tanto para a gente avaliar os planos que existem, mas para pensar metas para os próximos planos municipais. Por exemplo, o governo federal criou um painel com todas as obras que tenham recursos federais no Brasil. É o painel de obras. Isso é muito interessante. Então, você vai, na tela inicial, ele vai dar o mapa do Brasil. Nós temos 185.960 obras no Brasil financiadas com recursos federais, o que dá mais ou menos 532 bilhões até o momento investido. Então, não é pouca coisa. Quando você pega, eu selecionei o Maranhão, você vai ter no Maranhão 1.223 obras canceladas, paralisadas ou inacabadas, que já consumiram 2,57 bilhões de reais. Então, isso é interessante porque você pode acessar o seu município e ver, por exemplo, quanto foi pago por uma obra de creche, quanto foi pago até agora por uma obra de pré-escola, quando foi liberado o dinheiro, quanto é o valor, para que empresa, qual era a previsão, dá para saber também as obras que foram pactuadas e foram canceladas, você às vezes nem sabe na sua cidade, que foi combinado construir uma creche, mas a obra foi cancelada. Dá para saber tudo isso nesse painel. Basta botar o nome do seu município, selecionar obras da área de educação e o status da obra. Se você quer saber a obra que foi concluída, se quer saber se foi cancelada, paralisada ou inacabada. Ele dá todas essas opções. O outro portal que é muito conhecido, que é o portal Cidades do IBGE. Esse é bom para você fazer uma coisa que a gente gosta, que é comparar, né? Você vai colocar nessa tela inicial o nome da sua cidade,
Depois que você colocar o nome da cidade, ele vai te jogar para uma outra tela com os dados que tem disponíveis. Aí tem um mundo de informações. Eu peguei São Luís para servir de exemplo e os dados da área de educação que eles vão disponibilizar. Observa que já está atualizado com o censo de 2023, que é o último censo. Então, está muito atual. Então, taxa de escolarização, o IDEB, no caso o IDEB 2021, novo IDEB só a partir de agosto. Matrículas do ensino fundamental, matrículas do ensino médio, docente no ensino fundamental, docente no ensino médio, o número de estabelecimentos de ensino, tanto do fundamental quanto do médio. E eu peguei só o IDEB dos anos iniciais, porque você pode fazer uma comparação. Olha que interessante. São Luís é o município de número 3.843, quando comparado com 5.570 municípios. Ou seja, a gente está muito atrás em relação ao IDEB aí é o IDEB dos anos iniciais. No estado, São Luís está na posição 44º lugar, em termos de IDEB anos iniciais. Ou seja, não está nem entre as 10 cidades, embora seja a capital do estado, embora tenha muito mais recursos que a maioria dos municípios. E na região geográfica imediata, aí o IBGE vai dar as regiões, é o 5º, porque aí ele está considerando a região metropolitana. Então, realmente, na região metropolitana, mesmo na região metropolitana, ele não é o primeiro. Né? Curioso. Então, isso serve para comparar, que às vezes você quer saber, mas como é meu município em relação ao outro? Minha cidade vizinha, eu quero saber. Então, com esse recurso, você pode fazer essas comparações. Então, aqui eu mostrei para vocês toda essa primeira parte, os painéis, e nessa segunda parte eu vou mostrar formas de uso. Formas de uso. Que o Fórum Municipal de Educação pode fazer. Não precisa ser só no momento de avaliar o Plano Municipal de Educação. Vocês podem monitorar, acompanhar políticas, vocês podem cobrar responsabilidades, vocês podem identificar problemas, fazer um alerta. Olha, acesso à creche, problema, o indicador mostrou. Prefeitura, o que é que vocês estão fazendo? Secretaria, o que é que vocês estão fazendo? O que é que vocês podem fazer? O dado está aqui, saiu, mais atual, está muito ruim. Vocês podem definir prioridades. Olha, o recurso é limitado. Nós achamos que é prioritário, nesse momento, melhorar o acesso à creche, em função de ser o pior indicador de todos os indicadores que nós temos aqui disponíveis. Vocês podem fazer alertas. Olha, 50% de contratados não é aceitável. Vocês têm que fazer concurso, está aqui o dado. Então, isso é um papel que pode ser feito com indicadores educacionais. Por que é importante? Porque se não for um indicador, vai ser um achismo, né? Eu acho que a educação está muito boa, eu acho que ela está muito ruim. Mas você acha baseado em quê? Né? Não pode ser as vozes da nossa cabeça. A gente tem que usar os indicadores educacionais que estão disponíveis, porque fundamenta o nosso discurso, dá mais consistência e dá um lastro de conhecimento que nos permite sentar numa mesa e dialogar de igual para igual, né, de forma horizontal, com prefeito, secretário e qualquer autoridade. Aí a beleza do conhecimento, da gente se apropriar desse conhecimento. E quanto mais pessoas vocês compartilharem, dentro do fórum e fora do fórum, mais gente vai poder exercer esse controle social que a professora Lucinete falou no começo, que é um controle cidadão. Para ter controle cidadão, é preciso ter informação de qualidade, precisa ter conhecimento sobre essa informação e usá-la. Eu vou dar alguns exemplos, porque eu uso muito esses dados. Por exemplo, todos os anos a gente faz esse relatório Geração Brasil, que é usando o dado do censo escolar. O que a gente faz? Mostra como é uma escola típica, por exemplo, de ensino fundamental, para uma criança que começa a estudar aos 6 anos. Se ela começou a estudar aos 6 anos no Brasil, no ensino fundamental da escola pública, ela vai encontrar nessa escola, no máximo, a internet. E não vai encontrar nada dessas coisas que estão presentes aí. Por exemplo, alguém abriu o microfone. Acessibilidade, quadra de esportes, biblioteca, laboratório de ciência, laboratório de informática, sala de leitura.
sala de artes, isso não vai estar presente. Certo? Então, esse relatório serve para quê? Porque a gente tem que superar a nossa pobreza de pensamento sobre o que é uma escola pública de qualidade. Qual é a pobreza de pensamento? É pensar que a escola pública de qualidade é uma escola com sala de aula e o professor lá dentro. Não é só isso. E só isso não é suficiente. E aí os percentuais, para a gente mostrar estatisticamente como é que é isso que a gente está falando. Sobre as creches, que é um outro dado importante, mas só temos disponíveis para as capitais. Fizemos um relatório perguntando, né? E as mães nas capitais? Porque quem precisa realmente da creche é a mãe que está com o filho ali, a criança de 0 a 3 anos, e que tem uma necessidade de sobrevivência de trabalho, ou de busca de trabalho, ou de ter um suporte, porque ela também tem o trabalho doméstico, além da criação do filho. Olha só, esse relatório ele mostra, eu já falei do São Luís, 40,7% das crianças têm acesso e a maioria não tem acesso. E a gente tem que pensar assim, mas como é esse acesso? Com outros indicadores, você vai observar que a maioria está em escolas comunitárias ou escolas conveniadas, cuja estrutura é extremamente precária, em comparação com as creches públicas e as pré-escolas públicas. Pouca gente faz essa comparação, faz esse estudo, porque é um dado que não tem transparência, porque essas escolas, elas não, em geral, não estão cadastradas, elas não informam no censo, então a gente tem dificuldade de saber. Aí tem que fazer pesquisa qualitativa mesmo. Mas aí, às vezes, a pessoa não vai querer te receber na escola, porque ela não vai mostrar que a escola não tem quase nada, né? E no caso de São Luís, o painel de obras serve para mostrar isso, ó, que 35 obras educacionais aqui em São Luís foram canceladas ou paralisadas, dentre elas, 10 eram creches. Por isso, o baixo número também de acesso à creche, porque não tem creche construída, ou porque foi paralisada, ou porque foi cancelada. Outra coisa que você pode usar no painel, nós defendemos a educação ambiental, nós somos militantes da educação ambiental, a educação ambiental é importante, certo. Mas que indicadores você tem sobre isso? Não basta dizer que tem fórum ou tem comissões. O que você faz? Também não basta plantar horta na escola. O que precisa aí? Vamos melhorar a presença das áreas verdes nas escolas. Esse dado o censo traz para a gente. Então, a gente produziu esse relatório e mostra o seguinte, só 27,1% das escolas estaduais no Maranhão tem áreas verdes. Então, isso quer dizer o quê? Num tempo de aquecimento global, de mudança climática, em que a gente sabe que a presença da área verde contribui para o conforto térmico, ajuda, inclusive, na melhora do aprendizado. Inclusive isso. Tem pesquisas que mostram. Mas nós só temos 27,1%. Não é uma meta interessante a gente aumentar o número de áreas verdes nas escolas? Eu coloquei estadual, mas vocês também podem encontrar dados para as escolas municipais. Em geral, é muito fácil. Em geral. O outro, esse dado não tem nos painéis. Esse dado só tem nos chamados microdados. Aí vocês precisam do auxílio dos técnicos, analistas de dados, que vão baixar no site do INEP, e lá vocês vão ter essa informação para o município de vocês. Nesse estudo aqui, nós fizemos para os estados e municípios, né? Nós trabalhamos esses dados, aí já é um trabalho mais demorado. Peguei só do Maranhão para mostrar aqui para vocês. No caso do Maranhão, nós temos 7.302 salas de aula em todas as escolas estaduais, e dessas, 4.253 são climatizadas, ou seja, 58,2%. Número bom, quer dizer que quase está chegando aí na universalização. Se fizer mais um esforcinho, nós vamos ter todas as salas estaduais climatizadas. Já nos municípios, só pouco mais de 1/3 tem climatização. Então, é muito difícil você pensar um ensino em uma sala que o aluno está derretendo junto com o professor.
É muito difícil se concentrar no calor. E eu não estou falando isso não só pela minha experiência pessoal, de já ter passado pela situação, mas pelos dados dos estudos e pesquisas que a gente coloca nesses relatórios. Eles mostram que o conforto térmico tem uma influência direta no aprendizado. Ele ajuda e pode atrapalhar. Tanto quando ele varia para mais, quando é muito quente, quando ele varia para menos, quando é muito frio. Então, você tem que conseguir uma temperatura confortável e isso ajuda os estudantes a se concentrarem. Isso qualquer professor numa sala de aula, com experiência de sala de aula, constata que é muito mais tranquilo trabalhar numa sala com conforto térmico do que numa sala com temperatura muito alta. Mas está aí uma coisa positiva, né, dos dados. Então, o que é que vocês podem fazer para finalizar já a minha fala? Utilizar os indicadores, as fontes que a gente mostrou aqui, produzir relatórios de monitoramento com esses indicadores. Você vê que é um relatório que não é difícil de fazer, você coloca a meta, vê qual é o percentual, mostra onde está, o que deveria ter sido alcançado, permite ouvir a secretaria, olha, e aí, o que vocês fizeram? Fizemos isso, fizemos aquilo, não fizemos, não foi prioridade. Fazer audiências públicas para apresentar os dados, né? Porque não adianta dizer, está muito boa a educação do meu município. Em que sentido, né? Baseado em quê? Só no IDEB? Só o IDEB não diz que a qualidade é boa. Não caia no conto do IDEB. Porque o IDEB é só a taxa de aprovação e o resultado da prova é só fluxo e prova Brasil. Se eu faço um cursinho de prova Brasil, eu vou melhorar o IDEB. E se eu não reprovo ninguém, eu vou também melhorar o IDEB. Por isso a gente tem que olhar todos os outros indicadores. Senão o plano de educação só tinha IDEB e não tinha nenhum outro indicador. Por isso é que tem os outros indicadores, por isso é que tem infraestrutura. Por quê? Porque a gente aprende na política educacional que a educação é complexa. O que isso significa? É que ela tem fatores que são intraescolares e tem fatores que são extraescolares. Os fatores intraescolares dependem da escola, depende do município, do estado, do governo federal, do professor, do diretor, todo mundo que está ali relacionado à escola. E tem os fatores que são extraescolares, que não dependem diretamente da escola. Onde o aluno mora, como é a família dele, que condições ele tem de chegar na escola, que condições ele tem de estudar em casa. Então, nenhuma solução em educação pode ser simplista, justamente porque tem que considerar esse complexo de fatores. Tá certo, pessoal? Espero que eu tenha contribuído com vocês. Muito obrigado. Tem aí o meu Twitter, não tem o Instagram, não tem o Facebook, só tem o Twitter. Tá? E é só 1 bilionário de cada vez que a gente pode encarar nessa vida. Então, eu escolhi só esse aí, e já dá muito trabalho. Então, eu espero que vocês usem, acessem, pesquisem na internet, é fácil o acesso, não é difícil utilizar, qualquer um de nós pode, e trabalhando junto a gente consegue fazer muito mais. Bom, um abraço, muito obrigado, professora, devolvo a palavra para a senhora. Obrigada, Jonatas, né? Então, você vai ficar aguardando aí um pouquinho, né, para depois ouvir, assim, as dúvidas que o grupo vai colocar. Então, nós convidaríamos Eliana para dar a sua contribuição também sobre os indicadores educacionais. Ótimo, obrigada. Obrigada à professora Lucinete, que fez esse convite para a gente participar dessa, vamos dizer assim, a plenária, dessa mesa redonda, que só temos basicamente todos os educadores e educadoras do Estado do Maranhão. Agradecer ao professor Jonathan, que, junto comigo, organizou essas duas falas, que são tão necessárias e que são tão contemporâneas, não é? Faz muito pouco tempo, se considerar a história da educação brasileira e, sobretudo, a história da educação maranhense, que a gente conta os dados, né? Até uma década, 2 décadas, quando por exemplo, o professor Jonathan, acho que nós somos contemporâneos, quase da mesma idade, se considerar, quando a gente era estudante de ensino fundamental ali, séries finais, ninguém contava, não existia um grande
sistema de avaliação nacional e não existia um censo escolar organizado como é hoje. Então, eu costumo dizer para os meus alunos e minhas alunas que existem duas histórias, dois contos de história do Maranhão, do Brasil, sobretudo do Maranhão, antes do Sistema Nacional de Avaliação e antes do censo escolar, e depois desses dois grandes instrumentos, que são duas grandes políticas públicas implementadas e que são nortes de monitoramento, avaliação e de replanejamento das políticas públicas. Então, eu sou a professora Helena Alves, já fui apresentada pela professora Lucinete no começo, estou aqui representando o fórum em nome da Secretaria de Estado da Educação e saúdo a todos em nome de todos os professores e professoras que estão aqui, e cito aqui só a professora Régina, a professora Áurea e a professora Elizabeth Gomes, que fazem parte da nossa equipe lá da assessoria do gabinete do secretário Felipe Camarão, e agradeço a presença de todos. O professor Jonathan fez uma explanação que é extremamente relevante para a nossa compreensão sobre o que são os indicadores, porque muitas vezes a gente fica esperando sair dados de indicadores pelos meios de comunicação. E, como ele bem explicou e nos mostrou com evidências, existem vários espaços públicos de pesquisa onde a gente pode ter conhecimento desses indicadores. Então, a grande questão que fica é nós temos indicadores. O professor apresentou vários indicadores e vários ambientes em que a gente vai buscar esses indicadores. E agora, o que eu faço com esses indicadores? Né? Eu fico esperando a rotina escolar, a rotina pedagógica acontecer, eu fico esperando que novas políticas públicas venham a ser implementadas para que esses dados possam ser modificados, possam variar desses indicadores que muitas vezes não são significativos do ponto de vista da demonstração da qualidade que a educação da forma como a educação está sendo ofertada, né? Então, é a partir dessas informações que nós tivemos aqui que a gente se questiona, né? O que eu faço com os dados? O professor Jonathan já fez alguns levantamentos importantes aí, deixou umas reflexões que a gente pode, a partir de então, pensar. Porque os dados, veja bem, esse modelo de análise de indicadores, eles são importantes no âmbito nacional, de análise das políticas públicas nacionais e da implementação delas, e elas estão aí manifestas nesses indicadores, não é? Elas são importantes a gente analisar do âmbito estadual, do âmbito municipal, local, mas, sobretudo, elas são importantes que elas sejam observadas e analisadas do ponto de vista da unidade escolar. Então, quando a gente trabalha com formação de gestores, a gente faz com que os gestores e a comunidade escolar, de modo geral, compreenda que é preciso fazer uma análise estatística dos indicadores daquela unidade escolar. Não é? Então, qual é a taxa de... Qual é o aproveitamento escolar dos meninos até o primeiro bimestre, por exemplo? Então, é como um grande IDEB que foi baixo, e aí eu vou esperar mais 2 anos para tentar corrigir. Então, se os alunos tiveram um baixo rendimento no primeiro bimestre, é preciso que tenha processos de intervenção pedagógica para que no segundo bimestre, ou período escolar, esses indicadores eles possam se alterar. Então, esse modelo que eu e o professor Jonathan estamos trazendo aqui, de análise dos indicadores e reflexão sobre o que fazer com os indicadores, ele se aplica da unidade escolar até o plano mais abrangente, que é a análise desses indicadores nacionais. Tá? Quando a gente pensa na análise desses indicadores, turma, seja do ponto de vista local, municipal, estadual, nacional, a gente pensa no plano de educação, né, onde estão ali as 22 metas no estado do Maranhão, as 20 metas em âmbito nacional, né, e pensa no plano... dos planos decenais, como disse a professora Lucinete, municipais, estaduais e nacionais, como política pública. O Plano Nacional é uma das políticas públicas mais importantes implementadas, né? Tem disposto constitucional, lá no artigo 214, e é a partir dessa política que políticas são implementadas para atingir as metas lá do plano, para fazer cumprir as estratégias que estão lá no nosso plano nacional, estadual e municipal de educação. Então, quando a gente pensa num plano decenal como política, a gente tem que pensar no planejamento. Tá? Então,
o professor perguntou inicialmente, e eu reflito um pouco mais sobre essa questão. O que nós fazemos com um dado de um indicador local, estadual, nacional? Então, a gente pensa em forma de planejar. Não, o planejamento, ele é necessário em todas as ordens da vida pessoal ou profissional de todos os sujeitos humanos. Então, você pensa em etapas de planejamento desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, né? Na sua casa, no trabalho. Então, pensar no planejamento é pensar nessa perspectiva de políticas educacionais em objetivos, pensar nas metas, nas ações prioritárias, né? Então, o que eu vou fazer, o que eu vou reorganizar dentro das minhas políticas educacionais municipais e estaduais, a partir desse indicador que eu observei, que saiu agora, no IDEB, no SAEB, numa ANA, que é uma avaliação nacional de alfabetização, nas provas do Enem, né? Nas avaliações locais, nós temos aqui no Estado um sistema de avaliação estadual, né, que avalia os nossos alunos do ensino médio. Cada município pode ter a sua política local de avaliação dos alunos, não só a avaliação dos estudantes, eu falo a avaliação do sistema ou da rede de ensino, a avaliação da infraestrutura, da formação dos professores, da gestão democrática, da implementação de metodologias inovadoras, da inclusão escolar, da atualização de uma proposta curricular. Tudo isso são políticas públicas que são implementadas em função da elevação de aprendizagem, da elevação da aprendizagem dos nossos estudantes, né? Então, quando a gente pensa nessas ações prioritárias, a gente pensa em dividir tarefas, atribuir responsabilidades, prever recursos, organizar cronogramas, e a gente pensa em acompanhar e avaliar esses processos. Esse é um ciclo natural de políticas públicas, né? O ciclo das políticas públicas inclui essas etapas, porque, inclusive, a implementação, o monitoramento e a avaliação das políticas passa por uma metodologia científica, né? Então, são etapas que vão ocorrer tanto no âmbito de uma implementação e avaliação de uma política nacional, estadual, municipal, como no âmbito de uma unidade de ensino, né? Da rede escolar e da unidade de ensino. Então, todas aquelas camadas de participantes de um ciclo de política pública precisam passar por essas etapas. E, do ponto de vista da execução dessas etapas, turma, esse é o nosso olhar enquanto gestor público. Aqui nós somos gestores públicos, nós somos gestores municipais, nós somos gestores de fóruns municipais de educação, de conselhos de educação, de conselhos tutelares, nós somos gestores escolares, nós somos gestores de sala de aula, nós estamos aqui no âmbito do trabalho de gestão pública. E a coisa pública, ela inclui essa metodologia que não pode uma etapa ultrapassar a outra, ou não pode uma etapa deixar de ser executada porque uma coisa vai influenciar a outra, né? Então, se eu vou avaliar o processo sem ter atribuído responsabilidades e cumprido com a organização e zelado pelo cumprimento dessas responsabilidades, eu vou avaliar. Eu não vou ter muito o que cobrar, eu vou ter mais o que lamentar. Então, no âmbito da implementação dessas políticas públicas, que tem como reflexo esses indicadores educacionais, é preciso que a gestão pública ela se sobressaia, né? E nós, gestores públicos, façamos o nosso trabalho e o nosso trabalho aqui, enquanto fórum, é justamente fazer esse acompanhamento, é trabalhar no âmbito das nossas secretarias, dos nossos conselhos, dos fóruns, participar enquanto cidadão, para além de ser participante de algumas dessas instituições ou organizações, nós somos cidadãos e devemos zelar pela melhoria da qualidade de educação dos nossos estudantes, né? Esses indicadores que o professor apresentou e que nós temos agora caminhos para ir buscar, eles mostram uma realidade. Então, veja, essa realidade pode ser fidedigna àquilo que o indicador está mostrando, ou pode ser uma realidade que o indicador mostra, mas de fato não é aquilo, né? Então, muitas vezes eu tenho um bom indicador sobre determinado aspecto do processo educativo, ou da política educacional, mas aquele indicador está mascarando uma realidade, uma outra realidade, né?
eu posso ter um aumento no número de escolas, por exemplo, isso é um excelente indicador, considerando que até menos de 10 anos nós não tínhamos escola de ensino médio em 217 municípios. Então, nós temos escolas de ensino médio em todos os municípios, isso é um excelente indicador, não é? Mas, por trás desse indicador, é preciso que nós, enquanto gestores públicos, avaliemos qual é a qualidade do processo educativo que está se dando dentro de cada unidade de ensino. Então, esse acompanhamento leva à percepção desse fluxo, desses resultados, e leva a essa necessidade de fazer análise desses dados. Né? Então, esse fluxo, nós temos muito fluxo para acompanhar dentro desses indicadores. Né? A aprovação dos estudantes está de acordo com as metas que precisam ser alcançadas naquele município, e aí, dentro dessa visão de metas, a gente tem que ter um olhar reflexivo sobre isso. Não é metas do ponto de vista das quantidades que é preciso alcançar, porque, em função disso, nós temos muitas políticas públicas para correção de metas, não é isso? Antes da política pública de ciclos, por exemplo, que foi uma política necessária porque reduziu sobremaneira os índices de reprovação no primeiro ano do ensino fundamental. Então, a política de ciclo veio corrigir a distorção idade séria, a reprovação na primeira série do ensino fundamental. O ciclo da alfabetização foi importante para incluir estudantes com dificuldade de aprendizagem, para dar oportunidade de estudantes que não alcançam o processo de alfabetização com 7 anos, então incluo ele com 6 anos. Então, essas políticas públicas que corrigiram falhas históricas na história do Brasil e, sobretudo, do Maranhão, elas são necessárias de serem avaliadas e monitoradas, mas elas precisam ser pensadas do ponto de vista das entrelinhas desses fluxos, né? Então, eu tenho uma taxa de reprovação menor, mas o que está por trás dessa taxa de reprovação? Não é? O professor Jonathan apresentou o dado do analfabetismo funcional no estado do Maranhão, que ainda é alto. É alto considerando os processos históricos de formação do nosso estado, mas os processos históricos, eles precisam ser considerados do ponto de vista contemporâneo. O que nós temos feito nos últimos 20 anos para corrigir essa falha na alfabetização das nossas crianças, dos nossos jovens e dos nossos adultos? Né? Então, o acompanhamento é que leva a essa percepção. Por que a taxa de analfabetismo até 8 anos ainda é alta? Por que o analfabetismo funcional é super alto? Por que os alunos se evadem da escola? Por que há ainda uma insistência na reprovação escolar? Por que os alunos faltam aula? Por que existe infrequência? Por que há distorção? Então, esse fluxo ele é percebido a partir desses indicadores e nos levam a analisar esses dados e propor mudanças a partir de novas políticas, de novos olhares e, sobretudo, do nosso trabalho diário. Né? Então, eu trouxe aqui só para enfatizar, né? Então, nós temos aqui dados do analfabetismo, que esse dado já foi atualizado. Nós temos aqui, o que eu quero dizer para vocês é que nós temos, além dos materiais que o professor, nós temos materiais regionais, né? Esse aqui é o Diagnóstico Socioeconômico do Maranhão, organizado e publicado pelo IMESC, é disponível também de forma pública na internet. Então, ele traz toda essa análise social a partir de indicadores em todas as áreas, né? E ele vem trazendo um longo registro sobre os dados educacionais do Estado do Maranhão. Então, apesar de ter reduzido significativamente nos últimos anos, a gente ainda tem uma taxa que precisa ser, um índice, um indicador que precisa ser superado, né? Então, nós temos dentro ainda desse documento, que nós podemos ver esse indicador de forma mais detalhada, o do meu município, quais os municípios que têm o menor índice de analfabetismo, quais os municípios que têm o maior índice de analfabetismo. A estatística, turma, ela é um dos mecanismos mais importantes de reflexão na ação. Quando eu enxergo um dado, eu penso sobre ele e sobre o porquê aquele dado ainda permanece, por que ele está inalterado, por que ele decresceu, por que ele subiu.
Então, é importante para nós que fazemos gestão pública conhecermos a realidade dos indicadores e, notadamente, nós que fazemos a gestão pública educacional, conhecer os indicadores da educação pública do Estado do Maranhão e nas especificidades de cada um dos nossos municípios. É importante fazer a correlação entre o dado do meu município e o dado do Estado, porque o dado do Estado está diretamente relacionado ao dado do município. Então, por que o índice ainda permanece baixo no âmbito do Estado do Maranhão? Porque cada município tem a sua participação nesse crescimento, nessa melhoria, nesse aproveitamento escolar. Nós temos aqui outro dado, a Banda trouxe só de exemplos, o professor que ficou com essa incumbência e de forma muito dinâmica apresentou ambientes virtuais em que a gente possa buscar esses dados. Esses dados, eles são extremamente importantes para a organização dos diagnósticos, porque, como eu estava falando, do ciclo de políticas públicas e das etapas da organização de uma política pública, ela passa fundamentalmente pelo diagnóstico, então eu não posso formular uma nova política sem saber de onde, né? Então, eu preciso pensar no meu indicador atual, nos meus dados atuais, para poder formular ações dessas políticas que vão ser executadas de forma colaborativa, distribuindo as responsabilidades, acompanhando e zelando pelo cumprimento daquelas responsabilidades, dentro de tempos e espaços necessários para alcance dos objetivos educacionais. Né? E, ao longo de todo esse ciclo de políticas e dessas etapas ou dessas fases de implementação de uma política pública, eu preciso acompanhar e avaliar os processos. Talvez esse seja uma das contribuições mais importantes que nós, neste fórum, possamos fazer para esse trabalho de acompanhamento dos indicadores, não é? Promover discussões como essa, encontros como esses, falar cada vez mais sobre os nossos indicadores, sobre os condicionantes históricos, mas também contemporâneos desses indicadores, e como nós, através de ações, em cada um deles, podemos alterar, que é o objetivo maior, né? Promover a alteração desses indicadores para melhor, para a gente sair desse atraso histórico que nós temos no Estado do Maranhão, de estar sempre nos últimos lugares de indicadores em âmbito nacional e internacional. Então, nós temos aqui, por exemplo, eu trouxe aqui o dado do IDEB também, que pode ser adquirido de forma muito tranquila, que seja um desses ambientes, que sejam seguros, obviamente, né? E aí, dentro desse processo também de compreensão dessa metodologia de pesquisa, é importante que a gente busque isso dentro de fontes que sejam fidedignas, né? Para a gente não colocar de qualquer jeito, buscar o dado, porque pode ser de um blog, pode ser de uma fonte que não seja confiável, então a gente precisa buscar em fontes tais quais essas que se apresentam nesse seminário, né? Os indicadores mostram uma realidade, então. Né? A gente pode analisar e pode observar essa realidade de perspectivas diferentes, mas ele, enfim, mostra uma realidade. Os índices educacionais são baixos, os índices educacionais estão melhorando, os índices educacionais alcançaram o objetivo ou a meta dos planos decenais. Né? Então, de certa forma, ele mostra uma realidade. Então, é a partir desse acompanhamento, né, que uma rede de ensino, um sistema de ensino, ele pode refletir sobre o aproveitamento geral dessas escolas e desses estudantes. Então, como está ocorrendo o aproveitamento da aprendizagem desses estudantes? Estão aprendendo de forma significativa, como dissertam toda a literatura acadêmica da pedagogia e das metodologias científicas, né? O dado que o professor colocou é muito preocupante, né? Eu sempre coloco isso para os meus alunos. Né? 1/3 dos estudantes não alcançam nada em proficiência. Né? Em língua portuguesa é muito baixo, em matemática muito pior.
né? 69% dos estudantes estão com proficiência de 0 a 3. Então, isso é um dado que mostra uma realidade educacional e que precisa ser superada a partir de uma proposição de execução de políticas públicas que tenha como foco o alcance de um objetivo de aprendizagem dos estudantes, né? É preciso redefinir as políticas públicas ou propor novas políticas públicas. Nós que somos estudiosos de políticas públicas e que fazemos parte da gestão pública, sabemos que nós temos políticas públicas muito bem elaboradas, muito bem escritas e fundamentadas do ponto de vista da lei, não é? Nós temos uma legislação forte, nós temos um Plano Nacional de Educação com metas e estratégias que foram elaboradas pela sociedade civil. Todos nós participamos da elaboração. Eu participei do primeiro Plano Nacional de Educação, 2001, lá em Porto Alegre. Participamos ativamente do segundo Plano Estadual de Educação. Nós percorremos o Maranhão inteiro para a elaboração do segundo Plano Estadual de Educação, 2013 para 2014. Novamente, nós estivemos presentes nas conferências intermunicipais, na conferência estadual, para trabalhar com o Plano Nacional de Educação. Então, nós somos partícipes desse processo. Então, nos cabe, enquanto gestores públicos, refletir sobre o aproveitamento geral das escolas dos estudantes e, analisando esses resultados, planejar ações de intervenção para resolver os problemas. Então, nós temos muitas metas a alcançar e nós precisamos, sobretudo, de metodologias para alcançar essas metas, né? A ciência da gestão está, sobretudo, no conhecimento científico, e nós temos conhecimento científico, no método, como nós vamos fazer isso, né? E a congregação disso com as pessoas que fazem parte desses processos, e nos incluímos nisso, né? Então, que olhar precisamos ter? O que os sistemas e secretarias de educação, o que os sistemas de ensino, as secretarias de educação podem fazer com os dados indicadores? Acho que as primeiras coisas que a gente precisa pensar a partir de indicador é a discussão sobre eles, com a sociedade civil, com os gestores públicos, com os educadores, todo mundo junto. Você é cidadão, você faz parte de uma sociedade civil, você faz parte de um fórum, você é da Secretaria de Educação, você também é professor da rede, nós somos várias coisas ao mesmo tempo. Então, o nosso olhar ele é integral sobre esses dados indicadores. Então, é preciso que a gente tenha esse olhar científico sobre esse dado e saiba como intervir. Eu preciso retornar a uma informação importante, que esse modelo ele se aplica sobretudo à escola, às unidades escolares. Então, as unidades escolares têm dados publicados todo mês. Se todo mês o aluno faz uma atividade pedagógica em todas as componentes curriculares, em projetos pedagógicos, a avaliação educacional, nós temos dados para serem analisados. Esses dados precisam ser publicados, precisam ser publicizados para a comunidade escolar. A comunidade escolar precisa saber qual foi o indicador daquele mês, daquele bimestre, daquele trimestre, daquele semestre, e não somente tentar avaliar nos conselhos de classe no final do ano. Então, esse acompanhamento que nós estamos já aí, de cabelos brancos, de tanto discutir, né, os processos de avaliação formativa, processual, esse é o caminho. Então, ou seja, nós temos o caminho, nós precisamos percorrer, talvez de forma um pouco mais reflexiva, um pouco mais atenta sobre a nossa própria realidade. Então, como nós enxergamos esse dado a partir da realidade escolar municipal, a partir da realidade escolar de cada município, né? Então, como nós nos organizamos enquanto gestão pública para organizar esses dados? O que eu faço com esses dados? Não se pode, obviamente, reunir dados, publicar e não pensar em estratégias para modificar esses dados que são dados, né? Quais os processos educativos que incidem diretamente sobre esses dados? Ora, esses dados, embora eles tenham muitos condicionantes, sobretudo os condicionantes socioeconômicos do nosso Estado, aqui, que eu uso como referência, históricos, sociais e econômicos de formação do nosso povo, eles precisam ser, né,
analisado sobre aspectos que incidem diretamente sobre eles. Esses aspectos são, sobretudo, relacionados às ações pedagógicas. A nossa fala precisa ser essencialmente pedagógica quando a gente fala de indicadores. Que processos pedagógicos nós podemos desenvolver, ou nós podemos melhorar, ou mesmo implementar. Nós sabemos que em muitas realidades escolares, os processos pedagógicos implementados datam do século XVI, não é? Mesmo numa situação contemporânea que temos nativos, os nativos digitais, que são as nossas crianças. E isso, obviamente, tem muitos condicionantes, não é? Em nenhum momento a gente pode deixar de falar sobre eles também, porque, inclusive, a mudança desses indicadores passa pela mudança da realidade educacional, do ponto de vista estrutural, do ponto de vista da oferta de uma educação de qualidade em vários aspectos, né? Então, quando a gente pensa nesses indicadores educacionais, a gente tem a velha discussão da quantidade versus da qualidade. Então, a crítica que se faz ao indicador é que ele olha a educação sob uma perspectiva quantitativa, mas o que é essa quantitativa? Eu iniciei falando que eu sempre gosto de dizer para os meus alunos que nós temos um olhar sobre a educação nacional e estadual antes e depois do Sistema Nacional de Avaliação e antes e depois do sistema do Educacenso. Porque você tem um dado. Quantos alunos eu tenho? Matriculados em cada turma? Qual a minha carência de professores em cada cidade dessas? Isso o censo me mostra. Qual o regimento de cada escola, de cada município, de cada estado? E isso o Sistema Nacional de Avaliação também me informa. Então, o que eu faço com esse dado quantitativo tem uma relação direta com a avaliação que eu tenho sobre a qualidade da educação. Então, de uma forma direta, obviamente, considerando todos os condicionantes por trás dessa correlação direta, eu posso compreender que o meu dado, que o meu indicador inferior a outra cidade tem uma relação direta com a qualidade de ensino que eu oferto para aqueles munícipes, para aqueles estudantes, né? Eu tenho algumas correlações sobre isso, né? Algumas correlações que intervêm na mudança desses indicadores. Por exemplo, a formação dos professores, a formação e a valorização dos professores e profissionais da educação e o processo de aprendizagem. É uma correlação direta. Quanto mais bem formado o professor, quanto mais processo de formação continuada esse professor participa, quanto mais política de formação desses professores, as redes de ensino implementam, os processos de aprendizagem certamente terão melhores condições para esses estudantes. Quando um professor participa do processo de formação continuada, ele está refletindo na ação. É a reflexão na ação, a reflexão sobre a ação. É o insight sobre as necessidades e sobre as dificuldades que ele tem por meio de uma troca de conhecimentos. Da mesma forma, como está um processo de valorização profissional de cada uma das redes desse sistema de ensino. O professor é valorizado do ponto de vista da sua política de remuneração, da sua política de formação continuada, de processos de inserção desses professores em... Professora Reginalda, pode ligar o microfone, por favor. Esses professores, existe política de inserção desses professores em processos de formação inicial de qualidade, né? Uma correlação direta. Quanto mais bem formado e qualificado e atualizado e socializado com seus pares esse professor, melhores condições esse professor tem de trabalhar em sala de aula, né? O mesmo se diz sobre... Quando se fala de formação e valorização, nós incluímos também aí os espaços e os tempos em que esse professor trabalha, né? Que espaços esse professor trabalha? Isso é valorização profissional. Que tempos esse professor tem de atuação? Que tempos ele tem de planejamento? Que tempos ele tem para a sua formação continuada e para a sua autoformação, para buscar novos saberes e novos olhares sobre o seu processo
educativo, né? Uma outra correlação que intervém também nessas mudanças de indicadores é a gestão democrática e o relacionamento escola-comunidade. Turma, quando nós sabemos que enquanto mais participativa é a família, os processos escolares, melhor são os rendimentos desses alunos. Então, a família tem uma intervenção muito poderosa no processo de aprendizagem dos estudantes. Então, a gestão democrática, que é quem possibilita essa participação direta da família nos processos pedagógicos, ela tem uma correlação direta com esses indicadores. Então, enquanto melhor e mais possibilidade a escola, por meio de uma gestão democrática, de uma gestão participativa, ela promove a inserção, a inclusão dessa família, dessa comunidade na escola, melhor será esse relacionamento do estudante uns com os outros, com os professores, e dessa relação dele com a aprendizagem, né? Na verdade, esse é um dos maiores problemas que a gente escuta. Por exemplo, quando a gente faz formação de professores, no começo do ano eu fiz uma formação de professores numa cidade aqui próxima, e foi unânime entre os professores. Os pais não participam da vida escolar, né? Os pais não têm mais aquele interesse pela vida estudantil. Isso está diretamente relacionado aos processos de gestão democrática, de possibilitar processos de interação com a comunidade escolar, de possibilitar que esse pai tenha acesso à escola e que se responsabilize pela educação escolar em casa, né? É uma responsabilidade da família. É uma outra correlação importante que tem intervenção direta dos nossos indicadores, eu já estou concluindo, é o planejamento escolar e a avaliação de aprendizagem. O que nossos sistemas, nossas redes de ensino avaliam? A avaliação precisa ser diretamente relacionada com aquilo que o aluno aprende. E o aluno aprende aquilo que foi planejado, aquilo que foi antecipado pelo professor. Professora Maria das Dores, foi planejado pelo professor. Esse planejamento, ele antecipa a prática. Nós começamos falando sobre planejamento. Então, mais uma vez eu digo, o modelo de intervenção e de mudança dos indicadores, esse modelo ele passa por todas as etapas do ciclo de políticas públicas, do nacional, estadual, local e da unidade escolar. Então, o planejamento é fundamental. Planejamento, veja, está também correlacionado com o processo de formação dos professores. Que tempos, que espaços, que incentivos, que pessoas ele tem apoiando para a elaboração desse planejamento. Quem acompanha esse planejamento? Muitas vezes o professor não planeja porque ele espera que alguém acompanhe o planejamento, apesar de que o planejamento do professor é um instrumento seu, individual, independente de um coordenador ou de um diretor vir. Mas a escola trabalha dentro de uma metodologia de gestão, que é uma metodologia científica, não é? Planejar, executar, monitorar e avaliar essa metodologia universal. Então, ela precisa também ser... ela também, na verdade, condiciona os indicadores que nós temos, né? Como se dá essa correlação entre planejamento escolar e avaliação de aprendizagem? Finalmente, nós temos aqui o protagonismo juvenil estudantil e o fluxo escolar, como são as políticas de fortalecimento, de favorecimento desse protagonismo juvenil. Quanto mais fortalecida estiver a autonomia, a formação de líderes estudantis, melhor será esse fluxo escolar, mais participativos os alunos, melhor desenvolvimento da sua linguagem, da sua participação, da sua cognição, do seu interesse em participar, melhor será o relacionamento desses estudantes, entre eles, entre os professores, com suas famílias. Então, o protagonismo e o fluxo escolar têm uma correlação que uma falha nessa correlação pode intervir de forma negativa nos indicadores. E uma correlação, quando essas 4 correlações que eu trouxe, eu poderia falar um pouco sobre a correlação entre o financiamento da educação, por exemplo, e a elevação da aprendizagem, isso aí daria uma aula inteira, né, professor Lucinete? Falar de financiamento da educação e o que o financiamento da educação e também a gestão financeira das escolas, como ela se correlaciona com essa melhoria da aprendizagem, também
um aspecto que, nossa, ele tem um interesse muito gigante e, obviamente, que existe proposição já da gente fazer um novo ciclo de diálogos com essa temática, né? Então, turma, o papel do sistema ou da rede de ensino nesse cenário de acompanhamento, de análise, de novas proposições para mudanças de indicadores, né? Ele deve ser uma ação integrada dos órgãos que compõem o sistema rede. Então, nós estamos aqui enquanto Fórum de Educação, é bem possível que tenha aqui representantes dos fóruns municipais, dos conselhos de educação municipais, dos conselhos tutelares. É possível, mesmo que o sistema não esteja institucionalizado no município em termos de legislação, nós temos uma rede escolar e dela participam outros órgãos, né? O Ministério Público, os conselhos tutelares, todos aqueles que participam de alguma forma, de alguma maneira, desse acompanhamento dos indicadores educacionais, né? Que tem esse trabalho de levar a rede ao alcance dos objetivos educacionais, né? Nacionais, estaduais e os locais, né? Então, turma, só para finalizar aqui, nós teríamos, assim, de forma muito reflexiva, alguns pontos que nos levam a pensar no papel de um sistema ou de uma rede de ensino para possibilitar aos estudantes alguns aspectos que incidem diretamente sobre esses indicadores. Então, como esses indicadores se manifestam na minha prática pedagógica e como ele se manifesta na realização da formação do meu estudante, né? Então, os estudantes, eles precisam desenvolver o letramento, com domínio da leitura e da produção textual. Isso é aspecto fundamental para a formação da cidadania, da formação para a cidadania, da preparação para os estudos, da preparação para o mundo do trabalho, como dizem os princípios nacionais da educação. É preciso alcançar competências para identificar e resolver problemas, ele próprio, para ajudar a família, na subsistência da família, quando o pai é comerciante, quando o pai é feirante, ele precisa compreender que processos estão envolvidos ali, e isso é identificar e resolver problemas, relacionar-se interpessoalmente, conhecer e valorizar a sua cultura, a história do seu povo, respeitar o ser humano, as diversidades socioculturais, as de gênero, compreender a importância da biodiversidade, do equilíbrio ecológico, da preservação do meio ambiente, dominar as novas tecnologias, participar do desenvolvimento social por meio da ciência e da pesquisa, são aspectos que os sistemas e as redes precisam possibilitar aos estudantes para que nossos indicadores sofram alteração. Isso é a formação integral e integrada desses estudantes, é a preparação deles para uma cidadania plena, para a participação plena na sociedade, né? O sujeito cidadão, aqueles que reconhecem dentro de um tempo histórico e social. Quem eu sou? Por que eu estou aqui? Por que eu faço parte dessa comunidade carente? Por que meus índices são sempre os mesmos? Por que eu estou reproduzindo práticas e processos que foram dos meus bisavós? Né? Então, esses são processos interessantes que nós podemos dominar ou refletir ou discutir em cada uma das nossas redes a partir da análise desses indicadores, né? Eu fecho aqui com a frase de nosso mestre Paulo Freire: minha esperança é necessária, mas não é suficiente. Se eu for do ponto de vista mais pragmático, eu citaria o Vicente Falcone, né, o guru aí da gestão, que diz que bom senso todos têm, mas bom senso não é suficiente. É preciso problematizar e alcançar metas, né? Então, minha esperança, ela é necessária, mas ela não é suficiente. Ela só não ganha a luta. Mas Paulo Freire, o nosso eterno filósofo, sem ela a luta fraqueja e titubeia. Então, vamos esperançar para além do termo esperança, ou seja, vamos esperançar numa perspectiva de produzir, né, de refletir sobre os indicadores, de atuar na frente das instituições e dos órgãos que nós representamos para trilhar e caminhar por essa luta que ela é histórica e ela é presente no estado do Maranhão. Tá? Agradeço à professora Lucinete pelo tempo que me deu e finalizamos aqui e vamos ouvir os nossos colegas e os participantes desse simpósio. Professora.
Obrigada, Eliana. E antes de abrir para levantamento de questões, que nós já temos aqui aí uma inscrita, né? Eu queria avisar, mais uma vez, que se encontra um link, né, com o formulário de frequência para que vocês registrem a participação, o município de onde estão vindo, né, para participar do evento. Então, a gente pediria que vocês registrassem a participação de vocês. Também está havendo alguns pedidos no chat, se os expositores disponibilizam as transparências, os slides que apresentaram aqui, que eles gostariam de ter. Também a Secretaria Executiva está perguntando se pode disponibilizar lá na página no Instagram do fórum, né, para que pudesse ficar acessível para que outros que não estiveram aqui participando, né, que pudesse ter acesso a eles, né? E antes de passar para Ilma, só reforçar aqui a importância de se estar discutindo os indicadores educacionais, a importância que eles têm no processo de monitoramento das políticas públicas, né? E principalmente aqui essa que está em foco, que são os planos decenais de educação. E dizer que também ninguém precisa ficar constrangido, porque ao avaliar o plano decenal de educação, né, um aspecto interessante do plano, porque ele sendo de 10 anos, ele atravessa 3 governos, né? Então, esse monitoramento, ele tem que ser acompanhando os 10 anos de uma forma que a gente saiba para quem cobrar dentro do processo para cumprir as metas, né? Ele foi pensado para passar por 3 governos, né? 3 prefeitos, 3 governadores, né? E assim sucessivamente. É importante que a gente não está, ao avaliar o plano, avaliando um governo específico, mas uma caminhada de 10 anos, né, que deveria estar sendo monitorada a cada 2 anos, conforme o que está previsto no Plano Nacional de Educação. Também outro aspecto interessante, né, que a realização de um plano decenal de educação pressupõe uma ação cooperativa, né, uma ação interfederativa, que também tem que passar por esse processo de avaliação quando a gente analisa, né, os indicadores educacionais e, além dos números, a gente tem que incorporar também uma apreciação qualitativa, né, sobre esses indicadores, né, e tentando ver o que não conseguiu, mas o que começou a se desenvolver e caminhou sem ter se concluído, né? E quais os limites e quais as fragilidades, em que ponto elas estão. E isso pressupõe, evidentemente, uma análise qualitativa, um acompanhamento de quem tem uma participação direta e uma relação direta com os sistemas educativos. Mas temos aqui inscrita a Ilma já, e gostaríamos de ouvir a Ilma. Ilma está com a mão levantada, eu pressuponho que queira falar. Deixa eu ver aqui se tem mais alguém aqui candidato para falar. Professora Lucinete, foi sem querer. Foi. Desculpe, foi sem querer. Inquieta, querendo, achando que você... Eu já baixei a mão, só quero parabenizar o Fórum Estadual de Educação do Maranhão pela realização do colóquio, né? Porque foram importantes falas da professora Eliana e do professor Jonatas sobre os dados e os indicadores, né, que a gente precisa para monitorar os planos decenais de educação.
Eu cumpri o objetivo. Parabéns. Obrigada, Ilma. Vamos ver agora a professora Deusimar, com a palavra. Deusimar. Então, eu estava falando, pensando que estava... Agora vocês estão me ouvindo? Agora estou lhe vendo e lhe ouvindo. Então, eu estou dizendo que eu estou feliz, né? Boa noite a todos e todas, eu estou muito feliz de poder participar dessa noite memorável com esse colóquio, com dois grandes nomes aqui da nossa educação aqui no Estado, são pratas da casa, né, professora Lucinete? Parabenizar também o fórum na sua pessoa, a professora Lucinete, pela iniciativa de acolher a sugestão de todos junto com você para que a gente pudesse ter esses momentos que não deixa de ser de formação continuada, mas também para nos fortalecer, revigorar e buscar trocar mais conhecimentos entre nós e experiências também. Então, parabenizar o professor Jonathan, a professora Eliana, pela brilhante e excelente exposição de vocês. E esses indicadores deixam a gente preocupados, né? Porque, de fato, são muitos desafios em todas as modalidades de ensino, enfim, principalmente no que diz respeito à gestão dos recursos públicos e também das condições, como você muito bem colocou, não basta ter apenas uma sala de aula e a gente pensar pequeno a educação, a gente tem que pensar a educação grande. Então, quando se fala de qualidade, é isso, né? E quando você traz indicadores do analfabetismo, como eu estou muito envolvida com essa coisa da EJA aí, né? Eu costumo dizer que parece até que nós não estamos nos preocupando com o nosso futuro, né, com o futuro das gerações atuais, né, e das que já estão aí, que têm, na verdade, um débito social e histórico de pessoas que foram ficando aí à margem do processo de escolarização e de desenvolvimento e de inclusão social. E daí nós temos, no último censo, indicadores alarmantes, e que a incidência está bem claro e notória, está acima dos 50 anos, né? Então, o que também o Sistema Nacional está fazendo em prol dessas pessoas que já são da meia-idade para a terceira e quarta idade em diante, que agora não tem só terceira idade, né? Quando a gente estuda o ciclo da vida, não é só pessoa idosa, só a partir da terceira, nós temos até antes já pessoas que já estão incluídas nesse processo de envelhecimento. Aliás, todos nós, né? Nascemos, já começamos a envelhecer, mas nesse princípio aí, nessa abordagem de como combater, como contribuir para mudar esse quadro, eu creio que a gente precisa de políticas públicas específicas de combate ao analfabetismo, para essas pessoas serem ainda incluídas e terem mais qualidade de vida, dignidade. Então, eu creio que é preocupante, né, por mais que a gente sabe que é importante também a questão da criança, de todas as outras faixa etária, mas eu estou falando por essas pessoas que também estão relegadas e que precisam ser incluídas. Então, a incidência maior do analfabetismo adulto está a partir dos 45 anos, no último censo. Quando a gente vai somar por faixa etária, chega a ser, dentro do contingente maior, né, há lá 7%, né, a nível nacional, o analfabetismo absoluto, mas o funcional, você viu que está bem elevado, né? E quando a gente traz isso dentro dessa abordagem da faixa etária e faz o somatório de 45 a 50, de 50 para 60 em diante, fecha mais de 40% o analfabetismo, né? Então, essa incidência é preocupante e eu creio que deve ser também um motivo, né,
da gente lutar em busca de políticas públicas para essa faixa etária, né, que ainda tem ainda é muito excluída dentro do nosso contexto, além de outros tipos de estigmas que são colocados, preconceitos e tudo mais. Enfim, é isso que eu gostaria de colocar e dizer, professora Eliana, que tudo que você coloca aí no final é bem interessante para que a gente desperte para esses desafios, cada um de nós, dentro dos nossos espaços, para que a gente crie realmente todos esses sentimentos e que envolve comprometimento para que a gente possa realmente superar, né, todos esses desafios que a gente sentiu de perto com essa abordagem de vocês. Então, eu só quero parabenizar e dizer que esse material é riquíssimo e que pode servir, pode subsidiar outros estudos, inclusive até, quem sabe, publicação, né, que essa também é uma das, eu creio, é uma das prioridades também para o fórum. Então, é isso. Muito obrigada pela oportunidade, professora Lucinete, e todos que estão me escutando. Por acaso, eu estou aqui em São Luís, saindo de reunião de conselho. Jonatas e Elianas estão pedindo, se possível, os links dos painéis onde vocês visitaram, que eles gostariam de ter também. E temos um inscrito aqui, né? Depois de Deusimar, teve uma outra pessoa escrita aqui, que foi? Ou foi Viviane localizaste? Quem foi que se inscreveu? Quem levantou a mão foi o professor Neno, pode ter sido engano, porque ele já baixou. Ah, tá. Mas só sobre o material, o fórum tem o Linktree e a gente pode disponibilizar e colocar lá, para todos terem acesso, viu, professor Sinete? É isso que a secretaria está interessada. Isso. Coloquei aqui no chat o Linktree do fórum, e amanhã a Laiane pode disponibilizar o slide. Se vocês puderem mandar, o material está com a Laiane? Se puder enviar para mim ou para ela, a gente já coloca no Linktree. Pronto, mandamos sim, já. Tá, eu vou compartilhar os links, tá bom? Dos painéis. Que ótimo. Alguém mais gostaria de se pronunciar? Bem, enquanto ninguém se inscreve, eu gostaria de informar que o Fórum Estadual de Educação pretende, no mínimo, estar apresentando um colóquio mensal, né? Pensamos na alternativa de 2 colóquios, né? Geralmente eles vão ocorrer às quarta-feira, no mesmo horário, para que a gente seja mais fácil o planejamento, dizer toda quarta-feira que vai acontecer às 19 horas, de uma forma mensal, ou 2 vezes por mês, dependendo de ter pessoas disponíveis para organizar nesse período, né? Em julho, a pretensão é só uma, considerando ser um mês de férias, né? Também não faremos nenhuma reunião com os fóruns municipais em julho, considerando que é um mês de férias das pessoas, né? Mas logo em agosto já está agendada uma nova reunião com os fóruns municipais de educação. Nós temos sido consultados por algumas pessoas sobre a possibilidade de fazer reunião com os fóruns municipais de educação de uma forma presencial, né? Nós já havíamos pensado nisso, mas, num primeiro momento, pensamos para o próximo ano, né? Mas, diante dessas consultas, nós faremos em agosto uma consulta aos fóruns nessa reunião para saber da viabilidade ou não de fazer essa reunião ainda
em 2024, né, considerando essas provocações que estão vindo do próprio fórum, mas é algo que nós pretendemos resolver, né, em reunião em agosto, né, nessa sondagem aqui. E dizer que foi muito bom, a gente gostaria, quando a gente estiver fazendo os colóquios vão ser mais abertos, né? Então, cada pessoa do fórum pode convidar outros colegas, porque nesta sala tem capacidade de aproximadamente 400 pessoas. Então, aquilo que nós podemos socializar com mais pessoas será sempre bem-vindo, né? Da mesma forma também como o fórum está interessado de manter um diálogo mais próximo com os municípios, com as realizações municipais, de forma que a gente possa estar, o fórum estadual e os fóruns municipais, se fortalecendo cada vez mais no sentido de construir uma cidadania organizada, né, em que a gente realmente tenha uma rede no âmbito do Estado do Maranhão, que vai ser a forma de nós sermos mais fortes nas nossas reivindicações, nas nossas defesas, né, e nos nossos acompanhamentos. Mas isso precisa, né, de que todos queiram participar, que todos queiram, né, construir essa relação, porque ela, sim, só ocorrerá se for, né, da vontade e do desejo de participar dos fóruns municipais, das pessoas que estão aqui presentes, né? Então, o propósito da gente construir essa rede é esse, da gente saber informações do Maranhão. Uma outra questão também que eu gostaria de esclarecer, a gente continua recebendo os documentos das formalizações do fórum municipais, né? Às vezes pergunto, qual é o prazo? Bem, na hora que vocês estiverem formalizados os fóruns municipais, nos encaminhe, porque nós também estamos registrando essa documentação toda de uma forma virtual. Isso é uma forma também do Maranhão se mostrar organizado para o Fórum Nacional de Educação, né? Então, eu acho que vai ser bom para os municípios, assim como será bom para o Estado do Maranhão a gente ter, né, essa imagem organizada no âmbito nacional. Então, é nessa perspectiva que nós estamos trabalhando, é nessa perspectiva que a gente pede para vocês formalizarem, escreverem os regimentos dos fóruns municipais, né? Que formalize. Às vezes, o fórum já está formalizado na própria lei do Plano Municipal de Educação. Hoje eu vi um plano municipal de educação de um município, que eu verifiquei que lá está inscrito a existência do Fórum Municipal de Educação. Então, é bom, como a mudança nas coordenações dos fóruns, que a gente pesquise se não já está formalizado, se não foi formalizado junto com o Plano Municipal de Educação, se não existiu uma portaria instituindo, um decreto do prefeito, e alguns têm até lei municipal, né? Aqui, de instituição dos fóruns municipais de educação. Mas eu acredito que alguns fóruns ainda não nos encaminharam, né, essa documentação, e que acredito que já existe essa documentação. Hoje, nós temos aqui reunido de aproximadamente 55 fóruns. Então, a gente quer reunir dos 170 municípios maranhenses, né? Essa é a nossa perspectiva, é a nossa luta, porque essa forma que a gente vê outros municípios, outros estados brasileiros se organizando. A gente vê que essa mesma preocupação está presente no Fórum Estadual da Bahia, no Fórum Estadual do Acre, no Fórum Estadual do Amazonas, de São Paulo, e o Maranhão não pode ficar, né, fora
desse processo de organização. Tem que se mostrar para o Brasil de uma forma organizada. Isso nós dependemos, né, da luta que se realiza em cada município maranhense, né? E vamos estar juntos. Se ninguém quiser, ninguém mais se inscreveu, né? E nem perguntou, a gente encerra hoje agradecendo aqui toda essa colaboração do Jonatas Amado, da Eliana Alves, e com certeza nos próximos nós teremos outros componentes do Fórum Estadual de Educação oferecendo essa contribuição para vocês, né? Em algum momento nós vamos fazer alguns convites fora do Fórum Estadual de Educação, mas, por enquanto, como nós temos, né, muitas pessoas envolvidas com a problemática educacional, nós temos a prata da casa de dentro do próprio fórum, né? O que também, algumas, nós vamos convidar também a prata municipal também para participar aqui das exposições conosco. Então, agradeço todos vocês por estar aqui e até o próximo de julho, que esperamos contar com a participação de vocês e com mais presença do que nós tivemos hoje ainda, né? Uma boa noite para vocês. Boa noite a todos, muito obrigada. Obrigada, professor. Tchau, um abraço. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Diane, você não tirou a foto, né? Obrigada, professora. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Excelente. De bom, gente. Alguém levantou? Eu, professora? Nem tiramos a foto, né? Eu tirei, mas era para terem ligado as câmeras, né? Era mesmo. Mas tirou menos com o nome, né? Tirou. Eu tirei. Mas ainda tem bastante. Quem quiser ligar a câmera, a gente pode tira uma ligar foto. A câmera aqui só para tirar foto.